E aí, a mais aluno quinto ano IB do Colégio Acalanto. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos do assunto As Mulheres Conquistam Seus Direitos, as páginas 21 a 25. Novamente o assunto As Mulheres Conquistam Seus Direitos, as páginas 21 a 25 é a nossa videoaula. Então, vamos nessa, pessoal. Rafaela explicou às crianças que nos últimos anos as mulheres brasileiras têm se manifestado contra a perda de direitos trabalhistas e contra a violência contra as mulheres. Porém, elas ainda enfrentam problemas bastante significativos em diferentes campos da vida social, econômica e política. Esse assunto está relacionado à questão da conquista, a conquista dos direitos pelas mulheres, e que muitas mulheres ainda na sociedade atual passa por problemas muito sérios, como a questão da violência contra as mulheres, também a diferença salarial, tá certo? As meninas fizeram uma pergunta: com todas essas conquistas, quer dizer que hoje a situação das mulheres está melhor que no passado? Sim, porém, ainda há problemas enfrentados por as mulheres. A resposta: sim e não. Mesmo com todas as conquistas, as mulheres ainda sofrem com preconceitos e desrespeitos, por isso elas continuam lutando, tá certo? Então, mesmo com o avanço, mesmo com as conquistas dos direitos das mulheres, as mulheres ainda passam por problemas sociais muito sérios, muito graves, como a questão aqui no Brasil que é horrível, é a violência doméstica contra as mulheres, ok? A área das ciências já foi um espaço do qual as mulheres pouco participaram. A presença feminina nesse espaço é historicamente recente, há aproximadamente 100 anos. Ao longo do século XX, o número de cientistas mulheres cresceu, mas elas ainda estão em número desigual em relação aos homens. Na área das ciências, as mulheres elas têm pouca representatividade, tá? Então, como o texto mesmo fala, a história, a participação feminina no campo das ciências começou ao longo do século XX, mas mesmo assim, o número de mulheres cientistas com relação aos homens é muito inferior. As mudanças nesse panorama dependem da continuidade da luta para que cientistas mulheres sejam protagonistas na geração de conhecimento e líderes na luta pela construção de um mundo mais justo. A questão da participação das mulheres no campo das ciências. Aqui nós temos a foto da primeira mulher que recebeu o prêmio Nobel de Química, no caso, em Química e Física no ano de 1903 e Química no ano de 1911, certo? Outras leituras: As Mulheres e as Propagandas em Outros Tempos. Ao longo da nossa vida, nos deparamos com diversas propagandas que nos fazem pensar ou nos ajudam a escolher determinados produtos. Além disso, as propagandas apresentam situações que fazem referência ao momento histórico do qual fazem parte. Observe a imagem abaixo. Ela é uma propaganda de gravatas da década de 1950. O texto em inglês diz: mostra a ela que o mundo é dos homens. Van House Gravatas, mundo masculino. No livro de vocês tem uma propaganda onde tem um homem, vamos dizer assim, sentado em uma cama com sua gravata à mostra e uma mulher lhe servindo comida. Essa mulher ela está numa situação submissa, ela está ajoelhada servindo ao homem. Isso demonstra que a propaganda também foi utilizada como um meio de opressão ou até mesmo uma, vamos dizer assim, submissão das mulheres com relação aos homens, certo? E um diálogo. Hoje conheci muitas coisas sobre as lutas dos brasileiros. É verdade, mas ainda precisamos lutar por muitos dos nossos direitos. Ao final da visita, Elias e seus colegas perceberam que tinham feito um verdadeiro passeio por uma parte importante da história do Brasil, a luta por direitos de certos grupos sociais, no caso, escravizados, indígenas e mulheres.
as crianças voltaram para casa pensando no que poderiam fazer para serem exemplos de lutas por direitos. E nesse momento eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Lutas por Direitos, certo? Novamente, o código dessa videoaula de história é Luta por Direitos. Pois esses dois capítulos nós, vamos assim, debatemos com relação à luta de que pessoas que eram escravizadas, indígenas e mulheres, ao decorrer da história do Brasil, vem conquistando ao longo do tempo. Porém, para uma sociedade atual, nós devemos avançar ainda mais, tá certo? Então, existem muitos problemas vividos por esses grupos sociais. Claro que escravizados não existem mais no Brasil. Então, das pessoas afrodescendentes que, devido à questão histórica, ainda sofrem, principalmente com a questão socioeconômica aqui no Brasil, os indígenas que só vieram ser basicamente reconhecidos por lei ou ter direitos reconhecidos por leis a partir da Constituição de 1988 e as lutas das mulheres que, mesmo com algumas conquistas, está longe de ser algo ideal para a nossa sociedade atual, tá certo? E nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram vdirect para Prof. George Ribeiro. Bye bye, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. As mulheres conquistam seus direitos. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!